Gostaria de desejar as boas-vindas, uma boa tarde especial ao professor Denis Frota, ao professor Felipe, que é meu colega de AGU, né? Professor Denis, eu estou conhecendo agora por recomendação de minha irmã, uma recomendação especial. Estava procurando alguém da saúde para tratar desse assunto tão importante para o nosso dia a dia atualmente. E vou só dar um aviso para vocês, pessoal, a pedido do meu amigo Anderson, dos amigos lá do Universo Júris. O Universo Júris é um cursinho para OAB, para concurso, tá? Que está começando e vai abrir concurso para delegado, tem as turmas para OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e tem vários projetos, né, que estão sendo turbinados pela turma do Universo Júris. O Universo Júris, pessoal, está fazendo um grupo pelo Telegram, ou Telegram, né? Telegram ou Telegram. Eu vou colocar aqui para vocês o endereço para quem quiser se inscrever no grupo do Telegram, pessoal. Esse endereço que eu acabei de enviar, vocês podem se inscrever nesse grupo para vocês receberem dicas de concursos públicos, tá? E informações sobre os cursinhos do Universo Júris, tá certo, pessoal? Esse endereço do Telegram do Universo Júris, tá bom? Tá aí no bate-papo, quem quiser copiar e colar, pode fazê-lo, tá certo? E aí no finalzinho eu vou enviar um link para quem não se inscreveu poder participar. E você pode compartilhar aí no seu WhatsApp esse primeiro link que eu mandei, o link Zoom para participar com a gente aqui, tá bom? Pode convidar, inclusive, quem não se inscreveu, tá? Muito bem, pessoal. Meu nome é Moacir, eu sou professor Moacir, né? Eu trabalho como advogado público, eu e o Felipe somos colegas da AGU, não é isso? Nós trabalhamos defendendo autarquias e fundações federais, né? Então, nós defendemos aí a administração pública, uma parte da administração pública indireta. O que nos motivou a tratar desse assunto foi a medida provisória número 966, que é uma medida provisória recentíssima, do mês de maio agora, vocês devem ter ouvido falar. Essa medida provisória restringiu a responsabilidade dos agentes públicos que trabalhem direta ou indiretamente com a pandemia da Covid-19. Seja no enfrentamento direto das emergências de saúde, que é o trabalho dos médicos, enfermeiros, que estão lá no fisioterapeutas, que estão lá no dia a dia recebendo as vítimas, seja em relação às pessoas que estão trabalhando com os efeitos econômicos e sociais da pandemia, como, por exemplo, a compra de equipamentos hospitalares, médicos, o pagamento de auxílio emergencial, tá? Enfim, então essa medida provisória atenuou a responsabilidade desses agentes públicos para dizer que todos eles só vão se responsabilizar ou em caso de dolo, que é quando você tem a intenção de praticar uma conduta, de causar um dano, de praticar uma infração, tá certo? Ou em caso de erro grosseiro, que seria um erro absurdo, caracterizado como culpa grave. Enfim, normalmente, o que ficou diferente aí foi o erro grosseiro, porque muita gente disse, inclusive vários partidos políticos ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa medida provisória no STF, para dizer que a Constituição, quando ela tratou da responsabilidade dos agentes públicos, lá no seu artigo 37, parágrafo 6º, lá no finalzinho dele, a Constituição diz que os agentes públicos podem responder tanto em caso de dolo, como em caso de culpa. E qualquer culpa, independente de ser culpa grave, de ser um erro grosseiro ou não, de ser uma culpa leve, por exemplo, uma imprudência pequena. E muitos partidos políticos questionaram isso lá no STF, e o STF enfrentou isso aí recentemente, né, há dias atrás, e tomou uma decisão em que ele deferiu parcialmente o pedido desses partidos políticos. Para quê? Para dizer que nem tudo
que não vai haver uma carta de alforria, né? Não vai haver um ambiente totalmente permissivo, de afrouxamento. Então, o STF, por exemplo, ele disse que no enfrentamento da pandemia vai ser muito importante observar as recomendações científicas, para que não haja negacionismo científico, a omissão dos gestores públicos, o princípio da precaução, que é um princípio que é muito falado no direito ambiental, mas nós estamos tratando de vidas, né? As nossas vidas também são direito ambiental. O princípio da precaução diz que a gente tem que tomar cuidado, inclusive com os riscos que nós não conhecemos em relação aos remédios que são recomendados, né? Que podem ter efeitos colaterais. Enfim, o STF preconizou nessa decisão que os gestores públicos devem respeitar as recomendações científicas. Enfim, então esse é só o início do contexto que nós vamos partir daqui, né? Essa discussão. Nós partiremos a nossa discussão daqui, tá bom? E eu vou começar fazendo aqui uma provocação em relação a uma cena que eu vi no Fantástico. Há uns 15 dias atrás, o Fantástico passou uma reportagem chocante mostrando os hospitais, né? A situação dos hospitais, foi até um médico que filmou, e no meio da situação tinha uma médica que resolveu largar o hospital naquele momento, porque ela não suportava mais vários pacientes morrendo. Então, estava morrendo um paciente atrás do outro em relação lá no atendimento dela. E ela resolveu largar naquele momento, e aí os outros agentes que estavam ali, né, médicos, enfermeiros, lamentaram a partida de mais um, né? Até se referiram, lamentaram a partida de mais um. Então, o questionamento inicial aqui é se essa medida provisória, no momento em que ela relaxa um pouco a responsabilidade, porque ela diz que você só vai responder por erro grosseiro, se esse relaxamento de responsabilidade não vai fazer com que o agente público se sinta com um salvo-conduto para ser imprudente, negligente ou imperito ali. Eu gostaria de perguntar aos dois colegas debatedores, né, ao professor Felipe e ao professor Denis. Professor Felipe, colega da AGU, pediria que os senhores se apresentassem, tá? E o professor Denis, da Saúde, que vai ser muito importante aqui a sua fala. O tempo vai passar rapidinho, pessoal, então eu já vou passar a palavra logo, objetivamente, e a gente pode interagir livremente, viu? Denis e Felipe. Inclusive, a gente nem combinou quem que falaria primeiro de vocês dois, mas podemos combinar agora, rapidamente, né? A gente pode ir por ordem alfabética, né? Então, professor Denis, pode ficar à vontade. Pronto. Pronto, gente. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite aqui do grupo. É sempre bom estar debatendo isso. Isso vem sendo discutido em diversas esferas dentro dos conselhos da saúde, as categorias todas, né? E é bom a gente trazer um pouquinho do que a gente vive dentro do universo do hospital, que tem sido visitado por toda a mídia e por todas as categorias do momento como esse, né? Não é nada tão diferente do que já acontecia, só que é um pouco mais publicizado e tem um pouquinho de pressão a mais. Mas essa pressão que a gente sente sempre dentro das unidades hospitalares é bem isso aí mesmo. Bom, eu me chamo Denis Guimarães, eu sou fisioterapeuta de carreira, já trabalhei em unidade de terapia intensiva, hoje em dia trabalho no consultório e já sou da academia há muito tempo. Estou como conselheiro do Conselho Regional de Fisioterapia, secção 3, né? Secção 6, que é Ceará, separado agora do Piauí. E a gente teve uma discussão muito profunda sobre essa temática 2 semanas atrás, né? E aí é bem interessante, vai dar para a gente contribuir um pouco com essa questão. Eu não vou me alongar agora, para o professor Felipe poder se apresentar e falar, e depois eu tenho alguns aspectos para a gente pôr na mesa sobre a questão realmente desse sentimento de responsabilidade e se, né, esse pseudo salvo-conduto
traz, o que é que não traz, e tem algumas coisas bem interessantes com relação à dinâmica peculiar da pandemia com relação ao que está acontecendo. A quantidade de profissionais novos dentro de um setor tão complexo como é o TI, né, por conta da rotatividade da contaminação pelo vírus. Então, você tem profissionais recém-formados, sem necessariamente ter especialidade técnica conferida para trabalhar no ambiente de UTI, tendo que estar na UTI porque só tem ele. Aí tem esse outro viés aí. Professor Felipe, está com você. Bom, meus caros, muito boa noite. Queria agradecer ao meu amigo e colega Moacir pelo convite, ao Universo Júris pela iniciativa. Congratulo o colega Denis. E acho muito interessante essa abordagem, Moacir, que a gente está fazendo, trazendo profissionais da área jurídica e um profissional da saúde que traz aí um pouco da realidade de quem está, digamos, na ponta do problema, né? Quem está realmente enfrentando o problema lá na ponta. Sobre a questão relativa à medida provisória, Moacir, eu particularmente, e aí a opinião pessoal minha, eu achei essa medida provisória muito inoportuna. Inoportuna por quê? Porque não deveria ter uma flexibilização das regras de responsabilidade? Não, não é isso. Eu particularmente acho que as regras da LINDB de 2018 já seriam suficientes para tratar desse assunto. E, ao que me parece, a medida provisória agora 966, ela basicamente reproduziu os artigos 22 e 28 da LINDB, que desde 2018 já vem suscitando essas mesmas discussões que foram afloradas agora. Só que optou-se por se editar uma medida provisória específica para os atos relacionados à Covid-19 e, no meio de um momento socioeconômico totalmente desfavorável, né, a complexidade das relações dos problemas que nós estamos enfrentando são muito graves. E, ao que me parece, a medida provisória ela acaba criando uma celeuma maior ainda em algo que já existia, né? Se a gente, eu deixei aberto aqui, se a gente pegar o artigo 28 da LINDB, ele vai dizer de forma bem simples o quê? Aqui, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. E o rol de erro grosseiro trazido na medida provisória, ele está no artigo 22 da LINDB. Por isso que eu achei ela um tanto quanto inoportuna, porque me parece que as primeiras críticas que surgiram, assim, não sei se essa foi a sua percepção ou a percepção do Denis, as primeiras críticas que surgiram em relação à medida provisória, reproduzindo uma regra que já estava no ordenamento jurídico, diz respeito à atuação de gestores públicos responsáveis pelo suporte à saúde pública, não relacionado diretamente aos profissionais da saúde. O que gerou muita repercussão na medida provisória foi o problema relativo aos escândalos de corrupção, né, que passaram a surgir e a serem investigados, e isso foi amplamente noticiado, em virtude das contratações públicas no contexto da Covid-19, né? E aí você pega uma série de investigações policiais em cima de contratações públicas e de atividade de gestores, e você tem, por outro lado, pessoas criticando a norma olhando só para esse enfoque, sem lembrar que, por exemplo, o Denis e os colegas dele, que estão lá na ponta, os profissionais da saúde, também são destinatários dessa norma. Como muitos profissionais, não só na área da saúde, que estão trabalhando no enfrentamento da Covid-19, né? Então, me parece, ela realmente acabou passando a impressão de blindagem. Ela passou a impressão de blindagem utilizando uma regra que já existia e sobre a crítica da blindagem focada apenas em um grupo
de pessoas descomprometidas com o público, com a sociedade, que realmente estão se aproveitando desse momento para fazer licitações fraudulentas, superfaturadas e por aí vai, tem que ser investigado. E acabou que todo mundo que é destinatário dessa regra ficou numa situação de possível desproteção até a manifestação do Supremo Tribunal Federal, né? E você vê ainda, Moacir, outra reflexão que eu faço, uma manifestação do Supremo Tribunal Federal fixando a interpretação já de uma norma que tem por objetivo nos auxiliar na interpretação de outras normas. Porque a LINDB e a medida provisória 966, elas não são um fim em si mesmo. São regras que nos servem para interpretar outras regras. Me corrija se você não concorda, tá entendendo? E aí vem o Supremo Tribunal Federal e já fixa a interpretação para um caso específico. Porque quando o ministro Barroso fixa o que é erro grosseiro, nessa decisão que você mencionou muito bem aí, falando do que é o conceito de culpa grave, na inobservância de novas normas técnicas, na inobservância dos princípios da presunção e da precaução, o ministro Barroso, ou o Supremo Tribunal Federal, está fixando a interpretação para a Covid-19. Só que tem um detalhe, Moacir, a Covid-19 ela vai passar. E, embora essa medida provisória ela tenda a perder os seus efeitos, a LINDB continua. Certo? Então, é uma situação realmente que eu acho que poderia ter sido evitada. E, na minha opinião, toda essa celeuma que se criou em cima da responsabilidade dos agentes públicos nesse momento, ela poderia ser evitada. Eu achei desnecessária agora a edição da MP. Pois é. Quer falar alguma coisa, professor Denis? Sim. Veja só. Concordo com o Felipe perfeitamente. Isso foi uma discussão que a gente também já participou. Isso que é mais do mesmo. Com relação ao sentimento, eu não me aprofundei, o sentimento de quem está na ponta, na verdade, por se tratar de um modo de entender uma patologia nova, né? Sempre você tem o receio de qual seria a conduta, né? E aí cada hospital, cada grupo começou a fazer seu entendimento de conduta, já que não existia nada preconizado ou um protocolo fixo ou específico para aquilo. Quando você não tem receita de bolo para fazer, né, existe muito receio, muita reticência, né? Porque se diz na saúde que difícil é você descobrir o que tem. Depois você descobre o que tem, você segue o protocolo de tratamento. Mas quando você não tem protocolo de tratamento, onde tudo é novo, as reações vão a partir daquilo que se descobre de um dia para o outro, isso realmente traz uma sensação de impotência e frustração em muitos profissionais. Você está tentando fazer alguma coisa e não sabe para onde está caminhando. Mesmo os profissionais mais experientes que tratam a coisa com muita intuição, mas não funciona muito bem, né? Essa é a primeira parte do sentimento. Você tentar trabalhar com algo que você não tem fatores seguros para você se apoiar, né? Isso, eu acho que você está sem áudio. Você falou alguma coisa? Isso, meu caro. Pronto. Eu acho que travou para os participantes aí. Felipe, travou para você? Não, né? Então travou só para mim. Então tá tudo bem. Tranquilo. Então, assim, essa coisa de você trabalhar com algo novo, que não é protocolar, realmente traz uma sensação de insegurança. De certa forma, a releitura, ou até mesmo o mais do mesmo, como o professor Felipe bem falou, com essa MP, trouxe um certo alento do ponto de vista de que a gente pode experimentar, né? E esse experimentar também, do ponto de vista técnico, trouxe muitas soluções, né? Inclusive algumas bem criativas que trouxeram alguns bons resultados. Algumas até criadas aqui nas terras tupiniquins, como a história da dexametasona agora, que se faz em fase
de ventilação, a coisa toda semana surge algo novo porque saem pesquisas novas. Isso à luz da ciência. E assim, uma coisa que é muito tranquila, apesar de todo o potencial político que essa coisa tem, é que dentro das unidades hospitalares, na intimidade do leito, a ciência prevalece. Isso é inabalável. O profissional que está ali, ele não vai fazer diferente, né? Desse ponto de vista, não. O aspecto da colega lá do Fantástico ter abandonado o plantão só reflete isso. Não é que ela não tenha, é por conta que está exaurida. Isso é uma coisa que acontece comumente, né? São plantões de 72 horas com folga de 12 horas em casa, e, aliás, não pode ir para casa porque vai infectar todo mundo. Aqui mesmo em Sobral, a gente tem um grupo de colegas residentes, a gente é professor da residência de urgência e emergência aqui na Santa Casa, tem um grupo de residentes que resolveram morar juntos porque não podem voltar para casa. Eles atendem e se juntam num lugar, todos eles já se contaminaram e vão e voltam, e vão e voltam, e a gente, né, bacana, do hospital para o Cafofo, do Cafofo para o hospital, isso gera um estresse danado. Essa falta de comprometimento relacionado à SMP, ela não foi nem tão divulgada a miúde dentro dos hospitais, dentro das linhas de frente, né? Eu acredito que ela veio mais para blindar, como diz o professor Felipe, esses agentes públicos que estão à frente das licitações e a questão das tentativas das vias hospitalares é porque realmente a gente não tem um protocolo, coisa que já tem se normatizado em vias gerais. O que é mais notado de uma maneira geral pela sociedade são o comportamento sanitário das pessoas, né? Que aí, esses são complicados, porque a gente não tem como fazer isso. Agora, entrou em ambiente controlado, ou seja, nas unidades de pronto atendimento, na unidade hospitalar e nos postos de saúde, nesse ambiente que os profissionais de saúde têm o controle das condições mínimas, quando você tem o equipamento necessário para isso, eu digo equipamento humano e equipamento de proteção, a gente consegue conduzir a coisa como tem que ser. Acho que o grande problema é quando a gente precisa que a sociedade tome um posicionamento. A grande doença da gente sempre foi sanitária. Eu acho que continua sendo esse aspecto. Pois é, eu estava pensando aqui o seguinte, essa medida provisória é voltada especificamente para os agentes públicos, né? Então, significa o seguinte, você vai criar uma situação distinta em relação ao médico que está trabalhando no hospital particular. Porque, no caso dele, ele não teria essa vantagem em relação à responsabilidade, né? E olhe, note-se que é como se fosse uma excludente de ilicitude. Até a ministra Carmen Lúcia, ela teve um voto interessantíssimo. Ela e o Alexandre de Moraes, né? Julgando a constitucionalidade dessa medida provisória. Porque essa MP... ela tem 2 incisos no artigo 1º, que é o mais importante, né? O inciso 1º desse artigo 1º diz que vão se sujeitar a essa responsabilidade especial, que é uma responsabilidade reduzida, tanto do ponto de vista administrativo, ou seja, sofrer punições disciplinares, como do ponto de vista civil, de pagar indenização, né? Vão se submeter a essa responsabilidade. O inciso 1º fala: aqueles que trabalharem com emergências de saúde, que são os profissionais da saúde que lidam diretamente com isso. Aí o inciso 2º é que fala daqueles que trabalham com os efeitos sociais e econômicos da pandemia. Aí é que entrarão os gestores, né? O voto da Carmen Lúcia e do Alexandre de Moraes foi um voto muito interessante. Eles declararam a ineficácia desse inciso 2º para dizer que a ANP só precisaria tratar daqueles que lidam diretamente com a pandemia, não precisariam tratar dos efeitos indiretos, econômicos, sociais, não precisariam proteger esses gestores, né, que vão trabalhar com a compra de respiradores. Segundo a Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes, que foi um voto vencido, esse inciso que protege esses gestores aí não seria necessário.
E ela também ressalvou o caso da improbidade administrativa e do controle feito pelos tribunais de contas. Então, o voto deles foi para dizer o seguinte: olha, tudo bem, vocês só respondem por dolo ou erro grosseiro, mas só quem trabalha diretamente com a pandemia, né, só os profissionais da saúde que trabalham com as emergências médicas, tá, e hospitalares, enfim. E ainda assim, essa proteção ela não se dará para efeito de improbidade administrativa, porque a improbidade, como regra, pressupõe uma desonestidade, pressupõe um dolo, né? Mesmo o prejuízo ao erário, que é um dos casos de improbidade, que ele não pressupõe dolo, mas segundo a Maria Silvia Zanella de Pietro, uma autora conhecida de direito administrativo, ela diz que mesmo essa culpa exigida no artigo 10 da Lei de Improbidade, que fala do prejuízo ao erário, tem que ser uma culpa qualificada, uma culpa que lembre improbidade, porque improbidade significa desonestidade. Então, a Carmen Lúcia pegou e disse, olha, vocês estão protegidos, mas não estão protegidos para efeito de improbidade administrativa, nem para efeito de fiscalização pelos tribunais de contas. Vocês estão protegidos apenas para efeito de punição disciplinar pelas corregedorias de vocês, né? Para não serem demitidos, enfim, e para efeito de pagar indenização. Então, o voto deles foi esse. Vocês estão protegidos, mas só para isso e só os profissionais da saúde, não os gestores. Só que, como o Felipe disse, os gestores, quando eles estão diante de decisões técnicas, decisões ou opiniões técnicas, né? Eles só respondem em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, eles já têm essa proteção da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Esse artigo 28 que o Felipe mencionou. Então, o que foi que aconteceu? Resumindo aqui, nós temos hoje um emaranhado de situações. Porque você tem, por exemplo, se você entender que o profissional da saúde tomou uma decisão técnica, se você entender que o médico ou o fisioterapeuta tomaram uma decisão técnica de passar um remédio diferente para o paciente de Covid-19, se você entender que ele tomou uma decisão técnica, ele já está protegido desde antes dessa medida provisória. Não precisaria dessa medida provisória. Se vocês discordarem, pode ficar à vontade, viu, Felipe? Me corrige se eu estiver errado, né? O médico, quando ele passa um remédio ou um tratamento, isso é uma decisão técnica. Do mesmo jeito que é uma decisão técnica, o procurador que dá um parecer autorizando uma dispensa de licitação também é uma decisão técnica. Então, quem toma decisão técnica já estava protegido, pelo menos em relação à responsabilidade civil, né? Não em relação à responsabilidade administrativa. De fato, essa medida provisória ela foi novidade, inclusive, enfim, o artigo 28 lá, Felipe, você lembra se ele inclui a responsabilidade administrativa ou é só a responsabilidade civil? Ele não especifica, ele fala assim, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões em caso de dolo ou erro grosseiro. Pronto, ele não especifica se seria responsabilidade civil ou penal. De fato, tem razão. Eu acabei de... Enfim. Mas é isso. Nós criamos um emaranhado no seguinte sentido. Quando que você... Vamos imaginar que passe a pandemia. Passou a pandemia. Quando que o agente público só vai se responsabilizar quando ele for imprudente? Por exemplo, chegou um paciente, ele vai dizer assim, eu estou cansado, já atendi 10 pacientes hoje, não vou atender o 11º paciente que chegou. Isso aí vai ter que ser interpretado para dizer se foi um erro grosseiro ou não. Tá? Na dúvida, a interpretação invariavelmente vai ser favorável ao réu numa situação dessa, né? Tá. E quando que seria a situação em que você responde por qualquer erro, por qualquer imprudência, por qualquer imperícia, por qualquer negligência? Ficou uma situação confusa, né? Quando é que a conduta do profissional é uma decisão técnica e quando que não é uma decisão técnica? Entendeu?
E outra coisa, o médico ou o profissional da saúde que está atendendo no hospital particular, ele não tem proteção nenhuma. Ele não tem proteção nenhuma. Então, assim, eu também considero essa medida provisória controversa, no mínimo, né? No mínimo controversa. E em relação à médica lá, né? Que deu um plantão de 72 horas e acabou abandonando o plantão, eu entendo que esse tipo de lei, esse tipo de norma, incentiva posturas nesse sentido. Porque você tem que ver a causa inicial, né? Será que ela deveria ter assumido um plantão desse de 72 horas? Ou será que ela não tinha outra opção? Será que ela tinha outra opção? Tinha a opção de não assumir esse plantão? Eu entendo que esse tipo de relaxamento de responsabilidade incentiva esse tipo de conduta, né? Esse tipo de conduta. Enfim, então, em relação a esse emaranhado que ficou, né? Se você toma uma decisão técnica, você está protegido. Se você está trabalhando com a pandemia, você está protegido. E se você trabalha no hospital público, você está protegido. Mas vai sobrar situações em que você não está protegido. Vai sobrar a situação do médico que trabalha no hospital privado, ou até mesmo o médico que trabalha no hospital público e está atendendo pacientes ali que não são diretamente relacionados à pandemia. E vai ficar uma distinção de responsabilidade extremamente injusta, extremamente desigual. O que é que vocês acham disso, né? Se não viola o princípio da igualdade, essa diferença de responsabilidade. Só para deixar claro uma questão aqui, que talvez não tenha ficado muito claro na minha primeira fala, quando eu fiz a crítica à MP, não foi em relação ao conteúdo dela, certo? Foi em relação à conveniência e oportunidade dela nesse momento. Quanto ao conteúdo da MP, eu sou favorável ao conteúdo da medida provisória, como sou favorável às disposições da LINDB relativas à responsabilização dos agentes públicos. E quando se faz essa diferenciação que foi feita nos votos do ministro Alexandre de Moraes e da ministra Carmen Lúcia, eu não concordo. Eu acho que o gestor público ele também tem que ser protegido. Ele também tem que ser protegido, porque não sei se ficou claro quando eu expliquei isso, Denis. Quando eu falei da blindagem, eu falei que a medida provisória ela passou essa impressão de estar sendo editada para blindar, certo? Não estou afirmando que ela foi editada para isso. Ela deixou... Falou-se muito, Felipe, me perdoe, só para acrescentar, no combate ao apagão das canetas, né? A intenção era evitar esse apagão dos gestores ficarem com medo de fazerem compras, enfim. O que é que acontece? A própria LINDB em 2018, ela é uma lei reativa, ela é uma reação à grande força e proeminência que os órgãos de controle, notadamente os tribunais de contas, ganharam dentro do nosso sistema de controle, né? Os tribunais de contas, eles foram realmente robustecidos em suas atribuições e as jurisprudências que se seguiram relativas à atuação dos tribunais de contas, elas foram muito favoráveis à atuação dos tribunais de contas e os gestores começaram a ter medo, realmente, a temer os órgãos de controle. E começou a acontecer isso que o Moacir disse, o apagão das canetas. O problema disso, Denis, é que começou a haver apagão de caneta de bom gestor. O cara é bom gestor, é um profissional sério, ele é comprometido com a coisa pública e ele tem medo de decidir. Ele tem medo de tomar uma postura administrativa e aquilo ser compreendido futuramente pelo Tribunal de Contas como uma violação de alguma regra formal e ele ser penalizado por isso, né? Num contexto desse de pandemia, isso veio de forma muito forte, porque apesar desses casos que são noticiados, que vêm sendo noticiados reiteradamente na mídia relativa aos maus gestores
que estão se valendo dessa situação de crise para se locupletar indevidamente, tem muito bom gestor que está tendo que trabalhar, que está tendo que atuar e tem que ter algum tipo de segurança jurídica. Eu vou citar um exemplo aqui que depois virou uma medida provisória. Pagamento antecipado, certo? Começou-se a discussão acerca, Moacir, do pagamento antecipado em licitação, né? Quem deu o primeiro parecer sobre isso, antes de sair a medida provisória, foi o nosso colega da Advocacia Geral da União, Rony Charles, aqui da Paraíba. O Rony é um grande amigo pessoal também. O Rony foi chamado... Tem um livro de direito administrativo, não é isso? Isso, exatamente. O Rony foi chamado para compor temporariamente a equipe do Ministério da Saúde. E uma coisa que caiu no colo dele lá, antes de sair a medida provisória do pagamento antecipado, Moacir, foi pagamento antecipado, um parecer na contratação para aquisição de 15 mil respiradores. Qual era a situação econômica mundial? Todo mundo querendo comprar respirador, todo mundo correndo para a China atrás de comprar respirador com meia dúzia de fornecedor do mundo todo, os Estados Unidos descendo o avião com dinheiro vivo nas pistas dos aeroportos chineses e desviando carga que já estava carregada, uma delas que ficou mais conhecida ia para a França, e o governo norte-americano embarcou milhões de dólares em cargueiros e estava comprando respirador na pista, Moacir. Estava comprando respirador na pista. Aí o que é que acontece? Você tem o mercado influenciando as nossas regras. Porque qual é a regra padrão da nossa contratação? A gente recebe, faz o recebimento provisório, recebimento definitivo, verifica a conformidade do produto, aí o cara manda a nota fiscal, e se o órgão for um órgão sério, em 30 dias ele paga. Se não for, mais tempo ainda. Mais tempo ainda para receber. Aí você vai com essas regras nossas lá para a China buscar respirador. Quem é que vai vender respirador para o Brasil desse jeito? Quem é que vai vender respirador para o Brasil? Todo mundo querendo comprar respirador, o chinês lá pedindo 45% ou 50% de antecipação, e a gente, não dá certo, a gente vai te pagar depois que tu entregar, e a gente testar aqui os respiradores. Aí o cara, não, meu irmão, tem outro aqui para comprar. A gente só entrava no mercado se fosse assim, meu patrão. O problema era esse. Aí você vai pegar um cara que vai dar um parecer, como esse nosso colega deu, e você não vai dar nenhum respaldo jurídico para ele, tá entendendo? E assim Muito foi feito. E deu parecer. Eu tenho esse parecer, depois posso compartilhar com vocês, que foi o parecer de pagamento antecipado para 15 mil respiradores para trazer para o Brasil. Tá entendendo? Então a situação é muito difícil. Curioso, cara. Que ontem eu estava em sala de aula e resolvi uma questão de contratos administrativos. Vou passar a palavra para o Denis para ele falar sobre essas compras, né? Que, salvo engano, você mencionou no WhatsApp que tinha algo sobre essas compras aí, o que foi muito polêmico, né? Está sendo muito discutido. Teve uma investigação de uma licitação da Prefeitura de Fortaleza. O Felipe deve ter ouvido falar, né? Mas essa questão da antecipação de pagamento, eu resolvi uma questão da prova da OAB ontem em sala de aula, e a questão dizia justamente que não pode antecipar o pagamento. É o texto da lei, né? É o texto da lei. E realmente você fica na situação você fica na situação de ou você antecipa o pagamento e descumpre a lei, ou você não antecipa o pagamento e não consegue comprar os produtos daquele fornecedor. Tanto que depois saiu a medida provisória. A gente chegou a fazer a aquisição antes de uma medida provisória, e depois veio a MP do pagamento antecipado. Colocando as condições de pagamento antecipado, Moacir, já com base em uma orientação normativa que a gente tem na AGU de 2011, que estabelece uns requisitos excepcionais que a AGU já estabeleceu há muito tempo para você fazer pagamento antecipado. Aí pegaram agora a nossa orientação normativa da AGU e colocaram em uma medida provisória nova para dar mais respaldo jurídico, tá entendendo? Enfim, você quer falar alguma coisa sobre isso, Denis? Olha, no geral, com relação a provimento de equipamento, se
fossem respeitados todos os normativos com relação à quantidade de leitos por habitante, sinceramente, nós não tínhamos problema nenhum com essa pandemia. Tínhamos problema, obviamente, porque é uma pandemia, morre gente, tudo. Mas, do ponto de vista de estrutura, nós não teríamos problema. O problema é que a gente não segue as regras que a gente mesmo cria. Né? E tem que ficar brigando atrás disso. Então, assim, está se fazendo tapa-buraco no sistema de saúde, tentando cada um da sua maneira, e temos bons gestores tentando ir atrás, tentando resolver, mas quem está lá na ponta trabalhando sabe que a coisa vem deficitária há muito tempo. Né? Então, você passa de 4 meses com um ventilador quebrado, quando, na verdade, era para você ter 5 a mais do que aquilo. Então, assim, a defasagem do número de leitos por habitante nos hospitais referência, eles já são suficientes para a gente dizer que a coisa não vinha bem. Vem a pandemia, particularmente, muita coisa dentro de algumas categorias da saúde estão sendo resolvidas com isso. Especialmente agora tem uma consulta pública, já passou na Câmara, está no Senado, que dá obrigatoriedade, que era uma sugestão, mas pode ser que passe agora, de você ter 24 horas fisioterapeuta para cada 10 leitos de UTI. 24 horas lá, o plantonista, isso não tinha, né? Era recomendação, o hospital fazia ou não fazia, às vezes o cara ia lá uma vez ao dia, agora tem que ficar 24 horas, a enfermagem também entrou com o processo. Então, alguns ajustes vão sendo feitos por conta das situações excepcionais. Mas, com relação a equipamento de suporte de vida e em unidade de tratamento intensivo, a quantidade de leitos, a regulação desses leitos, se fosse feita como o SUS é a coisa mais linda do mundo no papel. Tá? E as pessoas que abraçam o SUS entendem bem como ele funciona. Se a coisa fosse feita a 100%, nós não teríamos tanto problema quanto temos. Fortaleza conseguiu, eu lhe falo porque o presidente do Conselho de Fisioterapia, o Dr. Ricardo Lotif, ele comanda uma unidade Covid em Fortaleza. Eles estão muito bem agora com relação a isso. Então, ele é gestor, está na ponta e é gestor dessas unidades. Ele conseguiu receber, fazer as compras, fez pedido de compra, na verdade, ele não faz compra, porque é pelo Estado. E conseguiu receber equipamento, conseguiu receber EPI, conseguiu dimensionar isso, mas o material humano sempre foi a coisa mais difícil de gerenciar, né? Porque a baixa humana foi interessante também. Você tem a baixa, infelizmente, a baixa efetiva, que é o profissional que falece, né? E tem as baixas temporárias, aquele pessoal que pega Covid e tem que se afastar, e nesse tempo que ele fica fora, nós temos um problema. Alguém tem que ocupar o espaço dele. E aí nós temos um problema sério, que aí vai chegar onde eu queria chegar na história. Você vai atrás de contratações, então explodiu na internet, contratamos fisioterapeutas, contratamos médicos, enfermeiros, técnicos, e sem a qualificação específica para trabalhar no ambiente de UTI, né? Porque existe um normativo dos conselhos para tal, tá? Não é o fato de você ser formado, e você lhe dá a autorização legal de você trabalhar enquanto fisioterapeuta em qualquer ambiente. Mas os conselhos regulam para que você trabalhe em um ambiente hospitalar, de terapia intensiva, que você tem especialidade para tal, né? Exige uma série de competências que são diferenciadas. O que se fez, e aí eu acho que essa MP aí sustenta esse tipo de coisa, é pegar pessoas que não têm praxis clínica para trabalhar nesse ambiente, por exemplo, sujeito que trabalha com dermatologia, né, tirando cravo, espinha, fazendo limpeza de pele e tal, e por uma oportunidade de mercado, por necessidade, lá no consultório não está dando muita coisa, cai para dentro da unidade hospitalar para brincar do ventilador. Isso aí, infelizmente, a gente viu acontecer bastante. Eu acho que aí você tem um suporte dessa MP tirando aí ou jogando aí um escudo na possível imperícia desses profissionais sem capacitação técnica para operar esse tipo de complexidade. Isso aí preocupou a gente. O Ministério tentou fazer alguma coisa com relação aos cursos de Covid, tentou falar, os próprios conselhos de categoria que tem como finalidade fiscalizar o profissional,
para poder dar o melhor suporte técnico para a sociedade, tentaram fazer alguns cursos, mas são coisas muito práticas que exigem que você esteja próximo para aprender. Tentaram fazer de maneira síncrona, remota, cursos para poder... mas é muito complicado. Então, a gente teve uma série de profissionais por conta disso tudo que eu falei para vocês, que tiveram que adentrar dentro do ambiente hospitalar de terapia intensiva para trabalhar sem a mínima segurança técnica, podendo realmente cometer os erros grosseiros que a MP, de certa forma, ajuda a blindar esses profissionais. Grande Moacir, Pois não. você mencionou o caso de Fortaleza, né? Teve um caso aqui que se tornou conhecido, circulou nos grupos, nas redes sociais e tudo mais, que foi o caso da contratação da entidade para gerenciar o hospital de campanha aqui no estádio Presidente Vargas, né? Sobre essa contratação específica, eu tenho até uma certa participação, digamos assim, nesse problema, né? Vou lhe falar como foi a minha participação nesse problema. Cerca de uma semana antes da liminar que suspendeu a contratação da entidade. Veja, a contratação que estava se discutindo não era da construção do hospital de campanha, mas da entidade que iria gerenciar o hospital de campanha durante a pandemia. Ela ia contratar os profissionais temporariamente, fazer a gestão, né? A gestão do hospital de campanha por 3 meses. Contratação cerca de 90 milhões de reais. Quando foi uma semana antes da ação popular, que entraram contra essa contratação, eu fiz uma live. Olha a história, como é que começa. Eu fiz uma live para a Escola da Magistratura. Eu já dou cursos na Escola da Magistratura aqui do Estado do Ceará há algum tempo, né? E quando foi agora, o juiz coordenador, no início da pandemia, Felipe, saiu uma lei nova aí, ele falando da lei 13.979 de 2020, né? Que ela traz muitos aspectos sobre contratação direta e tudo mais. Tu topa fazer uma live no Instagram da SMEC? Eu, beleza, na hora, estava estudando essa norma já e fiz uma live explicando os principais aspectos da 13.979 de 2020, né? E dentre os aspectos que tem lá, Moacir, tem um dispositivo que permite que o poder público contrate empresas declaradas inidôneas se elas forem a única fornecedora do bem ou do serviço. Ou seja, é uma hipótese, eles chamam de dispensa, mas na verdade é uma hipótese de inexigibilidade, né? É hipótese de fornecedor único, é caso de inexigibilidade. Mas sem entrar nesses detalhes aí, que eu acho que o princípio da instrumentalidade das formas resolve, o fato é que existe essa autorização legal. É possível contratar empresas que foram declaradas inidôneas se ela for a única fornecedora do bem ou serviço. Isso está lá na Lei 13.979, a lei da pandemia. Só que essa inidoneidade que a lei fala, Moacir, é a penalidade administrativa, que está lá na lei de licitações, a declaração de inidoneidade. Então, a empresa que sofreu declaração de inidoneidade, ela pode ser contratada. Ponto. Expliquei isso na live, dentre outras coisas. Claro, esse foi um dos pontos que nós tocamos. Passa uma semana, mais ou menos, 5 dias, um advogado entra com ação popular. Dentre as alegações dele, de que essa entidade contratada seria inidônea. E ela sendo inidônea, ela não poderia ser contratada porque outras empresas fariam aquele trabalho também. Ou seja, não se encaixaria na hipótese legal. Como ela não era a única empresa que fazia gestão hospitalar, outras empresas poderiam ser contratadas. Só que tinha um detalhe, Moacir. Essa empresa, ela não estava lá no cadastro de empresas inidôneas ou suspensas com nenhuma punição aplicada.
a inidoneidade a que ele se referia era uma suposta inidoneidade decorrente de notícias de jornal, e realmente tinha muita. Notícias de que essa entidade tinha participado de uma fraude de licitações em São Paulo, outra em Santa Catarina, que uma CPI de uma Assembleia Legislativa, não sei de onde aí, estava investigando essa empresa, e realmente tinha essas notícias, tá entendendo? E com base nisso, ele estava dizendo, ó, essa empresa é inidônea, ela não pode ser contratada, porque ela não está na exceção. Quando foi no dia da decisão, de manhã, o meu telefone toca, um número que eu não conheço. Aí eu atendi, aí eu, pois não, ô doutor Felipe, tudo bom? Aqui é fulano de tal, eu sou a juíza da tal vara da Fazenda Pública. Ô doutora, tudo bom? Não, doutor, é o seguinte, que eu assisti a sua live há uma semana e eu estou aqui com a petição inicial pedindo a liminar para suspender a contratação da empresa que vai fazer a gestão do hospital de campanha. Eu vi, doutora, processo complicado, né? Ela, não, ó, a liminar aqui já está quase pronta. Eu vou conceder a liminar e vou suspender essa contratação, porque essa empresa é inidônea. Aí eu disse assim, doutora, a senhora fez uma pesquisa se essa empresa ela está no cadastro, no SEIS, cadastro de empresas inidôneas ou suspensas? Ela disse, não, mas tem várias notícias aqui, a empresa é metida em um bocado de enrolada, não sei o quê, opa, tenha cuidado. Aí me deu o CNPJ, aí eu fiz uma consulta, não tinha nada. Aí eu disse para ela, doutora, se quer minha opinião, eu acho que essa sua liminar, ela não dura até o pôr do sol. Isso era de manhã. Aí ela, vamos ver. Ela soltou a liminar. Soltou a liminar, suspendeu. Isso faltavam 2 dias para o hospital ser inaugurado. E eu não sei se tu viu ali no grupo... Na contratação, houve licitação dessa empresa? Não, ela foi contratação direta. Foi por dispensa de licitação. Aí o que é que acontece, Moacir? Eu não sei se tu lembra, nesse dia, até naquele grupo nosso da ANAF, da Procuradoria, começou a circular. Ó, juíza suspende, juíza suspende, sim, juíza sim, suspende, demais, tal. sim. E o pessoal começou a ler a decisão, ó, eu acho que cai, eu acho que cai. Faz dito e feito. 5 horas da tarde, o presidente do Tribunal de Justiça suspende a decisão dela, exatamente porque a empresa, apesar de ter toda essa áurea de inidoneidade sobre ela, ela não tinha nenhuma punição aplicada. O que é que eu quero dizer com isso? Até os aplicadores da lei estão tendo dificuldade em fazer a interpretação dessas normas jurídicas específicas aqui para a pandemia. Sim. Só uma curiosidade, qual foi o motivo da dispensa da contratação dessa empresa? Na verdade, a 13979, ela cria uma hipótese especial de dispensa emergencial, específica para contratações da Covid-19, certo? Ela cria 2 institutos novos, Moacir. Ela cria uma dispensa emergencial nova, que coexiste com a dispensa emergencial lá do artigo 24 da Lei 8666. Então, hoje, nós temos 2 tipos de dispensa emergencial. Eu cheguei a conversar sobre isso, inclusive, há 2 semanas atrás, com Paulo Henrique, que era procurador-chefe em Sobral, porque ele tá com os casos de contratação emergencial lá na UFC, aqui, né? E eu estava explicando justamente isso para ele. A lei, ela cria um caso novo de dispensa emergencial, específica para contratações relacionadas à pandemia, e ela cria o que a doutrina vem chamando de pregão express, que é um pregão com todos os prazos reduzidos pela metade. Então, hoje, o gestor público ele tem 2 opções de contratação. Ou ele contrata pela a contratação direta dispensa emergencial, ou pelo chamado pregão express. E essa contratação foi com base na 13979, o chamado dispensa emergencial da Covid-19, tá entendendo? Foi esse o fundamento. Pois não. Eu achei que você ia falar do caso dos respiradores de Fortaleza, que também... não, aí é outro caso. Não, aí é outro caso. E aquele caso dos respiradores, que eu acho que foi do consórcio dos governadores, não foi que receberam... Enfim, era até o doutor Ricardo Magalhães, que foi procurador da República em Sobral também, que estava à frente da investigação, não sei se você ficou sabendo. Enfim,
Eu queria até que o Denis falasse disso, né? Sobre essa questão do superfaturamento dos respiradores. Porque eu até no grupo, o grupo dos nossos procuradores federais aqui em Sobral, né? Houve uma condenação assim de pronto. E aí eu fiquei questionando, e depois de tudo isso que você falou sobre o preço dos respiradores, né? Que está todo mundo procurando e pouquíssimos fornecedores, e os americanos interceptando e o Brasil pagando, demorando a pagar, né? O mercado mudou muito, bicho. O mercado mudou demais do dia para a noite, em relação a tudo. Então, a questão do superfaturamento já ficou meio relativa, né? E ainda assim, o preço era um preço inferior por exemplo, os que foram comprados em São Paulo, pelo governo do estado, enfim. E o outro ponto questionado, então eu fiquei pensando se esse argumento aí do superfaturamento seria, enfim, vai ser julgado isso aí, mas eu fiquei pensando se ele seria mesmo tão evidente assim, como estavam dizendo em todo Depois que o Denis falar, eu dou a minha opinião. Pois não, Denis. Tem uma coisa importante nisso, né? Ventilador funciona. O básico dele é fazer alguns módulos ventilatórios, não compensa dizer que é a sopa de letrinhas que eles fazem, mas você pode ir para uma viagem de Chevette, você pode ir de Ferrari. Então, assim como modelos de carro, você tem modelos de ventiladores, tá? E modelos de ventiladores que são capazes de fazer mais coisas, que têm mais durabilidade, que não tem peças de reposição, que tem peças de reposição. Então, sempre que se vai comprar ventiladores, se tem uma consulta técnica com quem pilota esses ventiladores. Notadamente, a categoria que mexe com isso é a fisioterapia. Tá? Os ventiladores que a gente tem maior quantidade por aqui no Ceará são os da linha Inter, né? Que são o Inter 7 e o Inter 8. São dois ventiladores super práticos, de fácil manutenção e etc. Os ventiladores que foram tensionados para fazer compras são ventiladores mais modernos, microprocessados, etc. E tal. E envolviam uma série de periféricos diferentes para fazer a coaptação desse ventilador aos periféricos que a gente tem. Então, é como você comprar um carro sem tapete, sem isso e aquilo outro. Ele roda, mas ele não roda. Não, ele vai precisar desses acessórios. Então, isso elevou o custo, mas, assim, é muito relativo. Você não pode comparar alhos com bugalhos. Então, tem que ver que ventilador foi. Então, desde que começou isso, comprei ventilador, esse preço. Qual ventilador você está falando? E que acessórios vem com esse ventilador? Você vai fazer a compra de um ventilador separado de tudo antes da pandemia. Vamos lá. Você ia pedir um ventilador, você diz o que é que você quer com ele. Que tipo de filtro você quer e a reposição disso. Então, isso é muito complicado de você julgar desse formato, né? Tem que saber qual modelo do carro você está comprando. Sem dúvida. O conhecimento é fundamental, né? Porque quando a gente vê, especialmente os tribunais das redes sociais, né? Sim. Ouvem as notícias e aí condenam imediatamente. É perigoso isso. O outro ponto, ainda nessa compra, que eu vi na reportagem, foi em relação à qualificação técnica da empresa que estava vendendo os respiradores, porque só tinha 2 empregados a empresa, né? E aí foi mencionado que eles não teriam a qualificação técnica para prestar para fazer aquele fornecimento. Mas eu até indago isso aí, Felipe, na sua experiência aí com licitação, porque quando se trata da prestação de um serviço ou da execução de uma obra, de uma reforma, a qualificação técnica ela é importante, né? Mas quando se trata simplesmente do fornecimento atravessador. Atravessador. Pois é. A qualificação técnica é importante quando se trata de uma venda, né? A mera venda, ninguém faz qualificação técnica apenas para contratação de aquisição de insumos, de nenhuma natureza. A qualificação é do equipamento, certo? A qualificação que se faz é do equipamento e não da equipe técnica da empresa,
a não ser que seja aquelas aquisições que já são vinculadas ao serviço de instalação ou de uma manutenção do equipamento que está sendo comprado, aí tudo bem, porque tem um serviço agregado. Mas em contratações só de aquisição, a grande maioria das empresas que vendem hoje para o poder público, e aí o Denis já cantou a bola aí rapidinho, é atravessador, eles são atravessadores. O cara não precisa ter nada, o cara precisa ter só os contatos para vender, tá entendendo? Ele precisa ter só saber onde tem para comprar para ele poder revender. Geralmente não são pessoas que têm grandes estoques e tudo mais. Em regra, para aquisição não é isso. E sobre esses tribunais de redes sociais, eu compactuo com tudo que você falou aí, meu caro Moacir. E na época que começaram as notícias, eu achei absurda a forma como se estava sendo colocado, sem se saber de várias especificidades. O doutor Denis já falou aqui de algo que eu tinha uma ideia, mas não tinha tido ainda uma explicação tão precisa como a que ele acabou de fazer em relação à especificação técnica dos ventiladores. Eu tinha uma noção, doutor Denis, porque isso acontece com vários insumos que a administração ou qualquer pessoa adquire. Então, era natural que isso fosse ocorrer também com esses insumos relacionados à Covid-19, e dentre eles os respiradores, os ventiladores, etc. e tal. E outra coisa, Moacir, existe, além dessa diferença técnica, que o Denis foi muito cirúrgico aí, muito preciso na sua explicação, a questão temporal, no início da pandemia, ela fazia uma variação de mercado brutal. Primeiro, não dava para você comparar preço com aquisições de novembro de 2019, não dá. Nem é um dia desse, né? Novembro de 2019 foi agora, mas não dava para comparar. E dentro dos meses de fevereiro, março e abril, o mercado ele girava em uma semana, de uma semana para outra, e isso a gente como cidadão a gente sentiu. A gente sentiu isso na compra da máscara, na compra do álcool gel, na compra de alguns medicamentos que as pessoas queriam se automedicar e tudo mais, hidroxicloroquina, na aquisição, não estou entrando no mérito aqui da utilização, mas algumas pessoas que queriam comprar e tudo mais. Então, essas dificuldades e essas variações de mercado que nós, enquanto cidadãos, vivenciamos, o poder público também vivencia do mesmo jeito. Tá entendendo? Então, não dá para você pré-conceber que toda e qualquer aquisição dessa ela tenha sido fraudulenta, ou tenha sido maldosa, tá entendendo? Não dá. Tem que ser analisado. Professor Felipe, e ainda tem um negócio interessante. Esse modelo de ventilador que tinha sido requisitado para cá, isso não é geral, mas você sabe que ventiladores, eu acho que foi avencado isso aí, foi passado isso aí na mídia também, alguns modelos de ventiladores, devido à sua potência, eles conseguem ventilar 2 pacientes ao mesmo tempo no mesmo modo ventilatório. Então, como seriam pacientes que teriam a mesma característica, porque seriam pacientes COVID, né, que iam ventilar o que a gente chama de ventilar a volume intermitente e tal, você poderia conectar um tubo T, como quem faz uma divisão dessa pressão, e ventilar 2 pacientes ao mesmo tempo. Então, você estaria comprando um ventilador para ventilar 2 pacientes com essa ramificação tubo Y, na verdade, para fazer. Tem mais esse detalhe ainda, né, com relação a esse específico aí, que infelizmente não veio, porque se tivesse vindo, teria ajudado. Depois fica o ventilador. Aí os tribunais das redes sociais, que o Moacir mencionou aí, eles não estão preocupados, e não só das redes sociais, mas de alguma parte da imprensa maldosa também. Execração pública. Preocupado com esses detalhes. Ele só vai falar assim, ó, o respirador comprado no hospital tal, pelo município X, município Sobral, foi X reais, e lá não sei aonde, compraram por 2X, 3X, enfim, ninguém entra nesses detalhes. Né? A gente leigamente, às vezes, cobra a celeridade da justiça, mas tem muita celeridade que, na verdade,
só faz esse tipo de coisa, né? Essa execração pública, É. porque não analisa as coisas como tem que ser feitas. Tem acontecido isso há muito tempo. Essa velocidade da internet ajuda a destruir um bocado de coisa. Isso. Vou fazer um link aqui com esse fato mencionado da juíza, né, que deu essa liminar para suspender a contratação do hospital de campanha, lá da empresa que ia gerenciar o hospital de campanha, né? No caso dos magistrados, eles têm uma responsabilidade mais diferenciada ainda, né? Só respondem em caso de dolo ou erro grosseiro. Aliás, dolo ou fraude, que não é nem erro grosseiro. Na verdade, a fraude está dentro do dolo. Então, eles não respondem nem por erro grosseiro, nem por erro grosseiro. Eu tenho a minha dissertação de mestrado que é sobre a responsabilidade do juiz, né? E, infelizmente, o novo Código de Processo Civil, o Código de 2015, acabou estendendo essa responsabilidade do juiz para os outros personagens das funções essenciais à justiça, os outros membros, né? Estendeu para os advogados públicos, estendeu para defensor público e promotor de justiça. Então, de repente, a gente precisa achar um ponto para tratar da responsabilidade dos agentes públicos. Quando que eles se responsabilizarão, né? Se você pensar no agente público que trabalha com material nuclear que pode causar explosão ou radiação para contaminar e contaminar uma cidade inteira com substância cancerígena, esse cidadão aí não tem proteção nenhuma do ponto de vista da responsabilidade, né? Porque ele não vai se enquadrar em nada da pandemia. Enquanto você tem enfim, a gente precisa achar um ponto para a proteção e, muito provavelmente, a responsabilidade daqueles que estão lidando diretamente com a pandemia, eles devam ser tratados de maneira mais ampla, incluindo o pessoal da rede privada, né? Incluindo os profissionais da saúde que estão trabalhando na iniciativa privada. Não faz diferença um médico que atende no hospital responder de uma forma e o que atende no hospital privado responder de outra. Me parece que precisamos achar um ponto de comunhão aí. Enfim. Só sobre esse ponto aí que você mencionou, desse paralelo que você fez, Moacir, eu acabei de colocar até aí no chat um link de um texto escrito a várias mãos sobre a decisão do Supremo, que tem uma das mãos foi do Carlos Ari Sandfeld, que é considerado o pai da Lindbe. E nesse texto aí, que saiu no Jota, ele faz esse paralelo que você fez aí. Ele tem um trecho do texto, depois da live você pode ler com mais calma em outro momento, que ele faz essa comparação com a responsabilidade dos juízes e dos membros do Ministério Público, né? E aí ele fala, quando o juiz comete um equívoco dentro de uma decisão judicial, você tem um recurso, né? Então, você tem um recurso judicial, né? Você não tem uma responsabilização automática do magistrado por um equívoco numa decisão judicial. Vão ser requisitos bem mais profundos, como você mencionou. Aí eu botei aí o link para quem quiser ver depois esse texto que eu li recentemente do Jota. Só para encerrar, nós servidores já somos, de maneira geral, já somos protegidos da ação direta da vítima, né? Se a gente causar um dano, a vítima não pode ajuizar ação contra nós, nenhum agente público, né? O médico do hospital privado não tem essa prerrogativa, né? Eu até sou contrário a essa teoria da dupla garantia que o STF mencionou, que estaria lá na Constituição, que uma para a vítima ajuizar a ação contra o Estado e ganhar a indenização, né, sem precisar provar a culpa de ninguém, e a outra para o agente público, para ele não ser processado pela vítima, ser processado apenas pelo Estado através de uma ação regressiva. Enfim, o nosso tempo... Eu critico isso aí bastante, inclusive em sala de aula, né? Porque se você pensar uma cidade pequena, que tem um
um prefeito milionário, um prefeito muito rico, e uma prefeitura e um município falido que tem muita dívida de precatório para pagar, muita dívida judicial. Na hora que imagine que esse prefeito seja criminoso e cause dano grave a alguém, né? Ou com a força física mesmo, atirando nas pessoas, ou perseguindo pessoas, usando o aparato lá da cidade para perseguir alguém, né? E a vítima desse dano causado por esse agente público, ela não vai poder entrar com ação contra o prefeito, que tem dinheiro. Vai ser obrigada a entrar com ação contra o município, que é falido e não vai pagar nunca. Ou seja, ela não vai receber nunca a indenização. Eu falo disso. Eu falava da questão da OAB que eu respondi ontem em sala de aula, mas assim, fora do contexto da pandemia, né? Que não pode antecipar pagamento. E, de fato está lá na Lei 8.666, que a administração não pode antecipar. Como você disse, se a administração pagasse em dia, ou pagasse rapidamente, não teríamos esse problema, né? De os fornecedores fugirem, os bons fornecedores fugirem porque a administração demora a pagar. Agora veio essa medida provisória e autorizou na pandemia a antecipação do pagamento. Enfim, olha, eu estou aprendendo muito aqui, viu? Fui muito feliz em escolher nossos debatedores aqui, os palestrantes. Quero já agradecer de antemão. E eu vou abrir aqui para perguntas, saber se teve um aluno aqui que perguntou se estaria aberto para pergunta. Mas antes, deixa eu só avisar. Eu acabei de colocar aqui no bate-papo um link para quem está aqui e não conseguiu se inscrever. Para quem não se inscreveu. E você pode clicar nesse link, você vai colocar o seu nome, vai preencher os dados lá do link e clica no botão enviar nesse link, que aí você vai ter o seu certificado desse encontro, tá certo? Esse link que eu acabei de colocar. E vale aí para todos que estão presentes que não conseguiram fazer a inscrição, tá? Só clicar no link. Os inscritos não precisam se preocupar, os inscritos receberão o certificado, tá certo? Os inscritos não precisarão fazer isso. Gente, alguém tem alguma pergunta? Estamos aí nos últimos 15 minutos. Alguém quer comentar algum assunto? Algum dos presentes aí? Algum dos discentes? O público, eu falo em relação ao público mesmo. O Disseu eu tinha mencionado aí, se haveria perguntas. O momento é esse, pessoal. Não? Vocês podem se manifestar agora, né? Quem tiver perguntas. Não, né? Enfim. Então deixa eu tentar tocar aqui no último ponto. Aqui, voltando aqui para a pandemia e a questão da omissão aqui. Porque, olha... isso é um questionamento interessante, né? A responsabilidade civil do agente público por omissão, quando ele deixa de tomar providências, sempre foi mais difícil de acontecer, né? Sempre foi mais difícil de acontecer. O STF entendia durante um tempo que nem mesmo o Estado se responsabilizaria objetivamente se o problema fosse uma omissão, quanto mais o gestor, né? E eu pergunto para o Felipe e para o Denis se vocês acham que, no caso do gestor público, que não tomou providências em relação às recomendações médicas dos profissionais da saúde em relação à pandemia, se vocês consideram que isso se enquadraria como dolo ou erro grosseiro para efeito de responsabilização, né? E eu aí aproveito, talvez o Felipe possa falar mais disso, né? Qual seria o dolo que se exige? Será que se exige um dolo específico? Por exemplo, se o presidente da República deixou de tomar uma medida e gente morreu por causa dessa medida que o presidente deixou de tomar. Qual é o dolo que é necessário? Basta o dolo genérico, que é o dolo usado lá na improbidade, ou seja, basta você
basta você saber que está descumprindo a lei. Você saber que deveria agir e não agiu, ou que agiu contrariamente à recomendação da lei, agora também da decisão do STF. Ou se precisa do dolo específico, aquele dolo dizer, ó, ele quis matar as pessoas. Porque esse dolo específico aí vai ser difícil de configurar, né? Você dizer, ó, ele quis matar as pessoas, tal. Se daria para enquadrar isso como erro grosseiro. Você dizer, olha, a pandemia não é tão grave assim, enfim. O que é que vocês acham? E simplesmente se omitir. Na minha opinião, Moacir, isso aí é erro grosseiro. Para mim, isso aí se enquadra especificamente naquele ponto 1 da interpretação conforme a Constituição que o ministro Barroso fez, né? Ele dividiu em 2 pontos, ele julgou para dar uma interpretação conforme a Constituição do conceito de erro grosseiro, né? E aí incluiu a inobservância dos pareceres técnicos, das orientações de organismos nacionais e internacionais. Então, para mim, eu acho que no que se refere à responsabilidade civil e administrativa, isso aí é erro grosseiro. Para fins de responsabilidade penal, né? Se você já está entrando aí na questão de um homicídio culposo e tudo mais, tá entendendo? O dolo genérico não seria possível, se analisar a questão de dolo, não seria, eu acho, para fim de responsabilidade penal, não poderia ser configurado como dolo genérico, e você comprovar um dolo específico seria muito difícil mesmo, tá entendendo? E aí é prova diabólica, né? Prova impossível, lá que o Fred Didier fala, no processo civil. Pois é, eu digo porque é o seguinte, você caracterizar a omissão como um erro grosseiro, você acha que é tranquilo? Se ficar comprovado que essa omissão significa inobservância dessas recomendações que têm um suporte técnico-científico, sim. Entendendo? Eu acredito que isso pode sim ser caracterizado como um erro grosseiro. O problema, eu acho que não vai ser aí. Sabe qual é o problema que vai ser aí para fim de responsabilidade, Moacir? Eu não acho que não é nem a questão da configuração do dolo ou erro grosseiro. Porque, veja, você classificar como dolo ou erro grosseiro para fins de responsabilidade civil administrativa não faz diferença. Não é verdade? O Sim. problema aí vai ser você comprovar nexo de causalidade entre a omissão e o dano. Tá entendendo? Sim. Aí é que é difícil. Porque quando a conduta é comissiva, é mais fácil de você comprovar o nexo de causalidade. Agora, numa situação dessa, de grande incerteza, inclusive científica, como até o Denis falou, das várias providências que vão sendo tomadas de acordo com a evolução, com o que vai sendo estudado, você conseguir comprovar que determinado número de mortes ocorreu porque determinada providência não foi tomada, é muito difícil. Isso, se a gente colocar isso numa timeline e for acompanhar isso e pegar outras histórias de outras pandemias, essa patinada geral de governança, de uma maneira geral, ela sempre ocorreu, inclusive coisas que viram folclóricas, que dariam outra conversa bem comprida dessa aqui, seria interessante. Mas, assim, sobre esse aspecto, vale ressaltar alguma coisa, que às vezes foge um pouco de como é que é organizado o sistema de saúde brasileiro, que é fantástico, né? Ele é estudado no mundo todo, é baseado em alguns e foi bem melhorado. Na verdade, esse entendimento e aquela conversa que foi feita, que tira a responsabilidade lá do governo federal, que só tem que prover grana, o pessoal pagar, normalmente funciona assim mesmo. Então, é mais do mesmo. Quem tem condição nessa continentalidade que é o nosso país de definir as ações, e já se faz desse jeito, por isso que o SUS funciona tão bem quando ele é bem gerido, é o fato da gente perceber as minúcias, as características e as necessidades de cada localidade. Você entender Sobral, por exemplo, que é um organismo de uma cidade que recebe
pelo menos 1.800.000 pessoas aqui tomam conta desse povo todo, onde o pessoal faz ambulancioterapia, né? É melhor você comprar uma ambulância e mandar para Sobral do que manter um hospital. Então, são coisas que só entende o gestor que é daqui, né? Só entende o funcionário que é daqui, e não poderia ser diferente. Então, esse entendimento de que é responsabilidade, não, mas a condução deve ser de quem está na ponta, né, como gestor de ponta, é melhor. Ninguém lá de Brasília ia saber digerir isso de forma melhor do que o governo do estado e a prefeitura e o secretário de saúde e o agente comunitário de saúde, que é a pecinha que vai mais dentro da casa lá do funcionário. E com relação a esse nexo de causalidade, quando você falou, eu vim aqui porque se algum termo jurídico que eu conheço é esse, tá? Eu acho que foi a coisa difícil que eu achei de encaixar, porque as coisas acontecem no momento de incerteza científica, onde você tem, por exemplo, órgãos de extrema competência, tanto nacional quanto internacional, não se contradizendo, mas revendo posições à medida em que novas pesquisas vão saindo, e às vezes pesquisas feitas com a celeridade que a gente necessita, mas com viés de pesquisa, com metodologias que são controversas, e esquece uma coisa, inclui outra. E se a gente não for muito técnico na visão daquilo que você está lendo em termos de pesquisa ali, científica, você é capaz de fazer uma matéria que vai desvirtuar completamente o trabalho que foi feito, e a gente viu muito disso, né? A gente viu bastante disso aí. É complicado. Você tocou na decisão do STF sobre a divisão de competência, né? Sobre a competência concorrente. E criou-se uma ideia de que a competência é dos prefeitos e governadores, não tem nenhuma competência do governo federal, que só distribuiria recursos. Mas não é isso que a decisão do STF diz, não, né? A decisão diz que se trata de uma competência, que o fato de o governo federal ter feito uma medida provisória que virou essa lei que o Felipe mencionou, né? Não implicaria na proibição de que estados e municípios também tomassem decisões por conta própria. Enfim, você quer falar alguma coisa sobre essa decisão do STF, Felipe, de que trata da divisão de atribuições referentes à pandemia? Na minha opinião, né, foi uma decisão acertada, até porque me parece que a realidade local ela é muito melhor avaliada por gestores estaduais e municipais do que por gestores federais. Claro. Entendendo? Você vê, a gente estava conversando hoje, Moacir, com o pessoal lá de Juazeiro do Norte, né? E você vê como, enquanto nós estamos fazendo aqui já a abertura progressiva do comércio, das atividades e tudo mais, o que nós vivemos aqui em Fortaleza há cerca de 30, 40 dias atrás, que é o chamado pico da pandemia, é o que está acontecendo nesse exato momento em Juazeiro do Norte e em outras localidades. Então, veja, o que nós passamos aqui, eles estão agora vivendo um lockdown lá, né? Então, essas decisões, elas têm que passar pelo crivo do gestor local, porque realmente nós estamos num país de dimensões continentais, né? Então, do mesmo jeito que, se você fizer um paralelo com a Europa, determinado país tomou uma decisão, aí foi analisando os casos, vai abrindo comércio, outro fecha mais e tudo mais, o que aconteceu com países europeus equivale aos nossos estados aqui da federação, equivale aos nossos estados. E os gestores locais têm que ter esse poder. E se você analisar sobre isso, eu estou falando de uma visão prática. Se você analisar do ponto de vista eminentemente jurídico, que é assim que o STF define, esse tipo de matéria trata-se de competência administrativa concorrente, né? Trata-se de matéria de competência administrativa concorrente, enquanto essas matérias legislativas, como é o caso, por exemplo, da Lei 13.979, é sim competência da União legislar sobre essa temática acerca das normas gerais.
As normas gerais. Então, a gente tem que saber, e aí os alunos aí de OAB tem que saber diferenciar bem o que é competência legislativa e o que é competência material, executiva, que estão lá nos artigos, acho que é 21, 22, 23, por aí da Constituição, né? Porque a gente não pode confundir e é possível que uma OAB, pegando esse gancho dessas decisões e essas novas normas que trataram sobre isso, é possível que a OAB entre nesse campo aí para tentar trazer alguma questão, alguma pegadinha, sei lá, tá entendendo? São competências distintas. Sem dúvida. Eu vi num artigo, a gente já está quase encerrando, né, que é o critério de distribuição de competências, prevalecendo a predominância do interesse. Parece que vai ser uma tendência do direito administrativo, né? A divisão de competências com base exclusivamente na predominância do interesse, se é geral, regional ou local. Enfim, me parece uma tendência. Mas muita coisa nessa pandemia foi interessante. Eu vi certa vez um artigo em relação ao direito administrativo sobre a realização de convênios, parcerias, né, entre o governo e entidades com fins lucrativos. Nós vimos ao longo do tempo, no direito, né, nós só fincamos o nosso olhar nos convênios com entidades sem fins lucrativos. E agora a gente passou a ver, olha, por que não se pode fazer parcerias entre o poder público e entidades com fins lucrativos, né? O poder público pode ter a ganhar com isso, né? É uma das coisas que aconteceram nessa pandemia que a gente se pergunta, veja, o convênio de repasse de recursos públicos aí faz sentido ser com entidades sem fins lucrativos, mas você pode ter uma parceria que não envolva isso, né? Enfim. Exatamente. Pois bem, olha, eu queria agradecer, pessoal, agradecer especialmente o professor Denis, doutor Denis, meu querido Felipe, Roberto Carlos falou muito bem de você, viu? Nosso é o único cearense que mora no Ceará, mas não conhece nenhum brasileiro, né? São os torcedores do Ceará, né? Moram no Ceará, mas não conhecem nenhum brasileiro. Enfim, dizer para o Denis aí que eu também sou músico, eu ouvi falar muito bem de você como músico, tá? E, enfim, agradecer em nome do Universo Júris, tá, pessoal? Os alunos aí, vou postar de novo rapidinho aqui o link do grupo do Instagram, para quem... Aliás, do Instagram não, pessoal, do Telegram, tá? Do Telegram. O link do Telegram para a moçada receber notícias, dicas de concursos, informações sobre o Universo Júris, tá bom? Agradeço também a todos... também, viu, Moacir? Só minhas palavras finais aí. Opa, pois não. Então, pessoal, eu vou passar para o Felipe e para o Denis para se despedir de vocês e agradeço demais a todos os presentes. Meu amigo Denis, muito obrigado pela parceria aí nessa live, né? Aprendi muito com o professor Denis. Eu acho esse intercâmbio de pessoas de diferentes áreas é muito interessante para a gente aprofundar o nosso conhecimento. Agradeço ao Moacir e o Universo Júris pelo convite, né? É sempre um prazer estar falando aí com a turma de Sobral, onde eu estive aí ano passado, Moacir. Fui fazer a aula de abertura de um curso de pós-graduação aí em Sobral, ano passado. Foi muito corrido, não deu nem para ligar para os colegas da Procuradoria. Realmente eu cheguei aí numa sexta, fui embora sábado à noite, salvo engano, mas deu para ver ali o Museu do Eclipse, né? Não deu para ir para o Beco do Cotovelo, né? É Beco do Cotovelo, Sim. Não deu para ir para o Beco do Cotovelo, mas em outras oportunidades, sem dúvida, eu retorno a Sobral e quem sabe a gente vê aí uma parceria aí do Moacir e o Denis aí como artistas da música, né? Eu fico só no vocal e na cervejinha, viu? Tá certo. Denis, você quer falar alguma coisa? Quero, sim. Moacir Costa, muito obrigado pelo convite. Assim, professor Felipe, um prazer também. Essa miscelânea de profissões, a gente que está na academia,
a gente faz o tempo inteiro, né? Temos lá na Faculdade de Alencarina serviço social, direito, fisioterapia, administração. A gente sempre que pode se mistura, porque a gente entendendo mais um pouquinho do que o outro faz, a gente se ajuda e consegue trabalhar, inclusive, melhor as potencialidades de cada profissão. Então, eu quero agradecer ao Universo Júris e sempre estou à disposição por aí. Com relação à música, professor Felipe, cobre, viu? Cobre que nós estamos juntos aí, quando vier a gente tira o som. Muito bem. Então, pessoal, boa noite a todos os presentes aí, o pessoal que compareceu. E a gente se encontra aí nos próximos eventos do Universo Júris, pessoal. Grande abraço ao Denis, ao Felipe e a cada um dos presentes, tá? Tudo de bom. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.